Tricas? Rapaz, não, vamos pro Santos, vamos pro Santos. Vamos pro Santos. Santos? Quer falar do Santos? Santos. Ah, Santástico jogou aí no meio da semana, nessa rodada de brasileiro que teve no meio da semana contra o Galão. Meteu 2-0, jogou bem. Sem técnico, o técnico interino. Mas tivemos acidente com o Neymar aí que você vai falar aí. Deixa a palavra com você. seguinte, vamos lá, vamos falar do Santos. Cara, o Santos, né, nesse domingo aí jogou contra. Esse domingo não, foi quando que foi? Eu não lembro. Foi na Foi quarta? quarto, quarto. Quarta-feira. 9h30 da noite. O Santos jogou contra o Atlético Mineiro aí e foi um jogaço, diga-se de passagem. Assim, é muito diferente, né, quando a gente fala que o Santos venceu o Atlético Mineiro, que é um time que tem bastante investimento, é um time que tem bastante. Foi lá, né? Foi lá, foi na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Santos que um time que tem bastante investimento, um time que nos últimos anos é comparado a Flamengo e Palmeiras, né? E o Santos meteu uma sapecada de 2-0 no cu do Galinho. Seguinte, falando do jogo, tá? O Santos jogou muito bem o primeiro tempo, marcando em cima, não deixando o Flamengo criar, o Atlético Mineiro criar suas oportunidades, porque é um time que tem um ataque muito rápido com o Rony, né? E propriamente dito o Hulk. Então, eles sempre aprovam esse contra-ataque rápido, essa criação do meio de campo, e eles acabou não conseguindo fazer nada porque o Santos estava marcando bem. Que partidaça do João Schmidt, que partidaça do Escobar, que partidaça do Zé Ivaldo, que é pai do Atlético Mineiro, saiu até imitando assim a galinha no gol dele. 2 a Ó, me 0, diz rapidamente, time do Atlético parece o time do Palmeiras, né? né? Scarpa, Rony, bom, Meu Deus do enfim. céu. Igor Gomes, enfim. Jogamos do Tricas. Ai. Enfim, e é isso, cara. O Santos jogou bem, né? Aconteceu a lesão do Neymar, eu já vou falar sobre isso. Mas depois que o Neymar sai de campo, o Santos dá uma sentida, óbvio, sai o principal jogador dá aquela sentida. Porém, logo no segundo tempo a gente começa a reatar os trabalhos, né? O interino conseguiu encaixar a defesa de um jeito muito bom. O Zé Ivaldo jogou bem, o Gil jogou bem, por incrível que pareça. O Oscar jogou bem. O Léo Godoy não comprometeu o primeiro tempo, e que para mim é claro. Ele tirou o Léo Godoy no início do segundo tempo e já botou o Sherman. Lindo! Lindo! Gote! Era isso que eu vou fazer, homem. É isso que eu vou fazer. Ninguém comprometeu o jogo. O Gabriel Bontempo, que é o menino da base, como joga bola esse menino? Como Eita, joga é o Barcelona, é o Barcelona. um dos principais jogadores do Santos no Paulista e vai ser um dos principais na temporada. Menino muito bom, apoia bem, chega no ataque com facilidade muito bem, defende também bem porque ele é um cara meio versátil, joga no meio, ele entrou como volante, mas ele joga também como meio mais avançado. Enfim, um moleque muito versátil, um moleque muito bom de bola. E é isso, 2-0 no cu do Galinho aí, ó. Pro cara lá do Flow Sport Clube lá, ó, que falou que ia ser fácil, que tava contando com a vitória de 3-0 do Atlético Mineiro aí, ó. Chupa essa manga aí, ó. Bica bicuda. É isso aí. Bom, a gente vai falar do Neymar então, que é o que importa. Cara, o que importa não, nós Santos venceu. Mas o Neymar, ele no segundo gol, ele já sente, né? No segundo gol sai um contra-ataque, é onde o Gabriel Bontempo abre pela direita. Ele cruza a bola para o meio da área, onde se eu não estou enganado, cara, foi o Barreal que fez. O Barreal que fez. E o Neymar já sentiu ali um pouco da posterior da coxa, né? Ele cai no chão, enquanto o time estava comemorando ali o gol, o Neymar começa a chorar no meio de campo, sozinho, comemora sozinho, né? Ele bate no chão assim, ajoelhado, mas ele estava chorando na hora porque ele percebeu que tinha sentido alguma coisa, né? É uma imagem que para nós que somos torcedores do Santos que gostam do Neymar, que tem uma grande parte também que não gosta, que acha que ele é um peso, mas é muito triste, porque você vê o time comemorando e o cara chorando lá atrás porque ele sentiu uma lesão, é muito triste. O cara não conseguiu dar continuidade na jogada por causa disso. E o Neymar até fez um esforço para tentar continuar jogando, ele pediu para não ser substituído, mas logo em seguida ele cai de novo porque ele percebe que não tem muito o que fazer. Tá? É muito triste isso, porque é um jogador que deveria, quando ele está em campo, ele faz a diferença. O Santos procurou muito ele no meio de campo, onde ele criou boas oportunidades para o Tiquinho, para o Guilherme, inclusive também jogou muito bem o primeiro tempo e ele acaba sentindo ali e acaba saindo do jogo para a entrada do Juliezer, tá? Até agora a gente não tem informações do Neymar sobre o que aconteceu, sobre quanto tempo vai ficar fora. A única informação que a gente sabe é o Neymar agora deve se poupar até estar 100% para poder voltar a jogar, né? Porque e outra, a gente nem sabe se o Neymar vai continuar no Santos, né? Que ele só tem poucos jogos agora. A gente não sabe se até o final desses jogos ele consegue se recuperar 100%. Isso é uma incógnita.
Então, assim, o que vale pra mim pensar é que ele vai renovar com o Santos, porque eu acredito que nenhum time no planeta vai querer contratar um cara que tá se lesionando desse jeito. E é difícil falar isso. Não é criticando o Neymar, não, tá? Mas é mais uma questão de obviedade, né? Você não vai querer contratar o cara que tá se lesionando toda hora, que não tem condição de jogo. E Então, mais né? uma informação para te complementar, ele tem um jogo só completo Exatamente, no Santos, que completo. iniciou e terminou. Um só. Que foi contra a Inter de Limeira, eu acho. Então, assim, cara, é isso. É isso. O que eu tinha pra falar é isso. O Santos jogou muito bem, o Interino foi muito bem também. E o Santos está sondando uns técnicos aí, tem a parada dos técnicos lá que o São Paulo também negou a gente. Só que aí a gente deixa essa parte dos treinadores, tá? A gente deixa para falar lá na mesa do Redondo. A única informação que eu vou dar aqui é que o Santos está conversando com o Tata Martino, que era um técnico que treinou a Inter Miami e que também treinou o Barcelona em 2014 e 2013. É um técnico que ele é muito próximo do Messi. É um técnico até mediano para bom. E o Santos entrou em negociação com ele, tá? Depois dessa recusa do São Paulo. Mas aí a gente conversa mais sobre isso na mesa do Redondo na segunda-feira. Voltando pro Até porque vai Neymar. estar mais definido, né? Exato. Ainda não tá meio estranho. Voltando pro Neymar, é assim, ele se poupar ao máximo, não adianta ele querer provar alguma coisa dentro de campo agora, não vai aguentar. A Copa também já tá chegando, ele tem pouco tempo, então é isso. Para mim já deveria ser claro, renova esse contrato logo, já fala que vai ficar, porque ele não vai ser vendido para outro time, não tem como. A não ser que ele vá para uma MLS da vida, que no caso eu acho que não iria, porque aí seria dar um tiro no pé 100%, né? Ia acabar com todas as chances de ir para a Copa do Mundo, porque a gente não sabe quem que é o técnico que vai vir para a CBF agora, né? Então é isso. Descansar, treina bastante, se fortalece e volta para o time do Santos quando você tiver 100%. O time do Santos, graças a Deus, até agora não é 100% dependente do Neymar. A gente tem um time bom, um time encaixado, que se fizer a formação correta, encaixar esse time direito, a gente consegue pelo menos ir um pouco longe na Copa do Brasil e não passar dificuldades no Brasileiro, ficar no meio da tabela ali mais nesse sentido. Então, calma, Neymar. Dá pra você se recuperar, fica de boa. E esquece essa parada de Kings League, cara. Esquece. A gente aprofunda isso na mesa do Redondo, mas foca no teu trabalho, no seu material de trabalho, que é o seu corpo, e volta porque você tem muito pra ganhar no Santos ainda até o final da sua carreira. É isso. Vou E rapidinho aqui. chupa, Galo! Vou rapidinho aqui pra gente passar pro próximo. O Santos teve. Pô, nesse jogo teve uma notícia boa e uma ruim. Fala. Ganhou, o interino deu uma acalmada, então não precisa procurar técnico desesperado, dá pra com calma. E agora o problema é o Neymar, né, mano? O cara já chegou, mal conseguiu jogar direito e machucou de novo, velho. É É triste. chato, cara. É chato pra todo mundo que quer ver o cara jogar. Que, pô. Enfim, Neymar aí, Neymar, ó, pensa bem, você vai aposentar em breve. Jogador aposenta cedo. Você vai ter muito tempo aí pra fazer Kings League, pra Tem, fazer muito tempo. dominó, pra fazer truco, pra fazer o que você quiser. Agora, você tem pouco tempo pra ser jogador, cara. Infelizmente é isso. Não é porque sua habilidade vai acabar, é porque o corpo não aguenta mais. E é isso. Então vamos aproveitar o tempo que você tem. Dá uma felicidade aí pro torcedor santista que sofreu pra cacete no E, passado. cara, isso não é. E o Neymar tem um problema sério que é de ouvir crítica. Isso não é uma crítica a ele. É mais uma. É quase que a gente estivesse apelando. Por favor, cuida Pô. do pouco da sua carreira. Porque, pra mim, cara, você é o ídolo de uma geração. Eu cresci vendo você jogar. Então, pra mim, é muito triste, cara, ver você passando por isso aí. E sabendo do futebol que você pode jogar e eu ter que ficar ouvindo das pessoas que você é um bosta, cara, isso você acha que eu acho legal uma parada dessa? Não é. E pra te provar, ó, e aqui não é crítica nem nada. Camiseta do Santos, ó, 2011, ó, Neymar, ó, Ai, tá vendo só? Volpe. Então, assim, cara, tem muita gente que gosta de você. E você comentou de um cara numa página Santista aí que ele não tava te criticando, tá? Mas ele tava te perguntando por que você não tinha jogado contra o Corinthians. Você foi lá e mandou o cara aquele calado é um poeta, um negocinho, e o cara nem tava te criticando. Então, aprenda a escutar mais, porque nós, torcedores do Santos, gostamos de você. É uma minoria que acha ali que você é um peso, mas, cara, em grande maioria você é um ídolo aqui. Então escuta, se E, cuida, que a gente tem muito para ganhar, cara. Tem muito a e agregar. com ele ou não, o Santos vai continuar. O Vai. Santos não vai aposentar que nem ele, o Santos continua. O Neymar machuca, não joga, o Santos continua. Então, assim, é também baixar um pouco, É, entender o seu lugar no time, exato. que
infelizmente, o cara veio para ser o craque, para ser o 10, para ganhar todos os jogos, mas tá E machucando. era o 100º jogo dele na Vila, né? O jogo de número 100, tava com a camisa 100 e acontece um negócio desse. Isso é muito triste, cara. Você acha que eu gostei de ver isso daí? Eu fiquei, porra, foi o primeiro gol do Santos que eu saí triste no final das contas, porque o cara viu o Neymar chorando lá, porque ele nem conseguiu ir comemorar com os caras, porra. É foda, né? Enfim, a gente conversa mais sobre isso na mesa do Redondo, o assunto Neymar, que envolve outros globos também. A gente dá esse aprofundamento. Próximo, qual que é? Agora. Ih, rapaz. São Vamos pro Paulo! Tricas. Vamos pro Tricas. São Paulo empatou de novo. Rapaz! 2-2 lá no tapetinho do Botafogo. O problema do São Paulo não foi esse empate, né? O problema do São Paulo é empatar em casa com o